do jeito que tá. A primeira pergunta é bem sacana, então, se vocês perderem a primeira pergunta, não tem problema. Essa é uma pegadinha clássica, porque o método de eliminação gaussiana não foi inventado pelo Gauss. Ele ficou com a fama, como acontece muito nesse nosso mundo de influência europeia. Muitas coisas que já eram conhecidas na antiguidade, mas que foram reinventadas ou rebatizadas, ou pelo Gauss ou pelo Newton. Tem um monte de coisa que tem o nome deles, mas não foram exatamente eles que fizeram. No nosso curso de cálculo numérico, vocês vão ver, praticamente toda semana a gente fala pelo menos de um ou do outro, e algumas vezes a gente fala dos dois em algumas aulas. Mas dessa vez o começo da história é muito, muito mais antigo do que a gente imagina. Então, já na virada dos tempos da era moderna, a gente tem registro na China, que se tenha registro, né? É possível que já tivesse alguma coisa parecida também em outros lugares, mas já faz bastante tempo que a gente lida com esse tipo de problema, não é tão novo assim. E com o método da eliminação, tá? Não só ter um problema com o sistema, mas esse jeito de conseguir ir zerando as equações. Eu não sei como é que eles faziam, eu confesso que nunca vi o detalhe disso, mas acho bem impressionante que no 180 depois de Cristo já tivesse alguma coisa parecida. Não, essa pergunta é sacana e porque essa informação não estava nos vídeos e por isso que a pegadinha para começar bem já de fica, eu gostava de fazer essa aula também no presencial, ficar todo mundo puto de então agora a gente vai retomar a aula passada e pô, mas eu não vi nada disso na aula passada, você não viu mesmo, essa informação não tinha sido dada, era só para brincar com vocês. Então isso aqui não serve para nada, é só de brincadeira. Mas o Royal Crane que chutou a China, parabéns. Agora sim a gente começa com as perguntas de verdade. Maravilha. Alguém que respondeu falso quer dizer por que é falso? Se inscreveu, quiser falar, fiquem à vontade. Depende da ordem, né? Tem isso também. Uh, Depende mas imaginando que não seja, não é só por esse problema, porque se depende da ordem, pode ser aquela história de ser uma divisão por zero, como a gente fez na aula passada, mas um pouco mais fundamental. Quando a gente fala que todo o sistema pode ser resolvido, tem alguns sistemas que não tem nem solução, né? Tem alguns sistemas que, independentemente da ordem que você troca as equações, eles não têm nenhuma solução, ou eles têm infinitas soluções, e aí a pegadinha dessa afirmação era essa, né? Nem todos, porque alguns, por exemplo, nem tem solução. Mas sim, você pode ter esses outros problemas. Se você fizer aquele escalonamento sem permutar, você pode ter uma divisão por zero, assim por diante. Então, não são todos. Inversões na liderança.
Beleza. Permutar as linhas, realmente o que a gente viu de condensação até agora é aqui entre esses dois. E a gente troca as linhas para ter o maior pivô possível. Quem fica menor é o multiplicador. Então a gente aumenta o denominador o máximo possível para que o multiplicador seja pequeno. Então é normal essa confusão aqui entre essas duas alternativas. É confuso mesmo. Tudo bem com relação a essa questão? Tudo é muito vago. João Pedro, no momento filosófico. Da questão anterior, sim, sim. Quando tem tudo na matemática, se você está afirmando que tudo funciona, que tudo é assim, você tem que ter uma garantia muito forte para falar tudo é realmente pesado. Beleza, seguimos. Silverstork, assumindo a liderança. Meio a meio. Esse aqui é o clássico, as pessoas não assistiram os vídeos. Deu para ver, eu escrevi agora no Classroom que a quantidade de visualizações dos vídeos estava me preocupando. Deu para ver que boa parte de vocês não acompanhou a teoria, e aí não faz muito sentido. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que é o método de Gauss-Seidel. A gente, nos vídeos está demonstrado isso aqui, tá demonstrado não, está exemplificado. A gente faz um sistema, a gente manda rodar e vê que o algoritmo não converge. Eu vou rodar de novo isso aqui daqui a pouquinho. Mas aí eu volto e faço algum esclarecimento se ainda ficou pendente. Eu não sabia que tinha esse bônus de pessoas que acertam na sequência. Esse é o resultado bizarro que se ele pode não convergir de um jeito, mas você só trocando a ordem das linhas ele passa a convergir. Esse vai ser todo o nosso tema da aula, quando que converge, quando que não converge, com isso que a gente vai estar preocupado, e essa é uma propriedade super esquisita, de você trocar a ordem das linhas e isso afetar a convergência, é surpreendente. SwiftHawk e Silverstork seguem disputando a liderança. Essa é outra propriedade muito surpreendente. A ordem das linhas faz diferença, mas o chute inicial, que é uma coisa que a gente sente que deveria fazer diferença, o chute inicial pode ser qualquer um, e se converge com um, converge com todos, e aqui todos é o termo matemático correto. Então, também isso está nos vídeos, se vocês não assistiram, não percam. Silverstork passou. E agora a última pergunta também é meio na galhofa, mas é importante a resposta de vocês. É só para calibrar o que a gente vai fazer na aula. Tá. Era o que eu já estava esperando, então todo mundo ganha pontos com essa resposta. O nosso pódio, se as pessoas quiserem se identificar para receber a nossa salva de palmas virtual. SwiftHawk, Red Deer chegando, não estava nem na liderança, mas apareceu de repente. E Silverstork, parabéns aos envolvidos ou envolvidas. Red Deer foi segundo lugar, João, parabéns. Rebeca, parabéns também. Professor, por pouco, hein? Quase, quase. E aí pode ter sido sacanagem, porque pode ter sido, por exemplo, na última pergunta, que é essa que não valia, que era sim ou não. Aí, quanto mais rápido a pessoa responde, mais ponto ela ganha. Pode eu ter acho sido que um foi pouco nas injusto. outras mesmo, professor. Nas outras eu demorei um pouquinho mais. Essa aí eu fui super ágil. Tem um. Eu acho um pouco injusto isso do Kahoot, mas é o que é.
Beleza, vamos então fazer uma brevíssima recapitulação do que é o método do Gauss-Seidel e a gente vai, então, e depois a gente prossegue com a leitura do livro juntos. O método é uma coisa bastante esquisita porque ele contraria o nosso... O método do escalonamento é normal, começando a explicar pelo outro lado. A gente, quando vê, mesmo da primeira vez que você vê o escalonamento, é uma sequência de operações que faz sentido. Você sabe onde você quer chegar, você consegue intuir o que está acontecendo. Os métodos iterativos eles são um pouco mais estranhos. E eu vou só fazer um sistema genérico aqui. Tá grosso demais isso aqui. Um sistema genérico A11 x1 mais A12 x2 igual a B1. E aqui eu estou escrevendo só para um sistema de duas equações e duas incógnitas. Essa aqui é a forma geral do sistema. O que a gente faz nesse método é isolar as variáveis em cada uma das equações. Então eu vou isolar x1 como sendo 1 sobre A11 B1 menos A12 x2, e a mesma coisa para o x2, x2 é 1 sobre A22 B2 menos A21 x1. Então, se eu soubesse o x2, eu calculava o x1 por aqui. Se eu soubesse o x1, eu calculava o x2 por aqui. Eu não sei nenhum. Então, o que eu vou fazer é chutar um e calcular o outro, chutar o outro e calcular o 1, e repetir esse processo até que isso converja. Foge um pouco do paradigma que a gente está acostumado, mas é assim que funciona. Esse aqui é o mesmo código que eu rodei nos vídeos, eu só vou demonstrar de novo. E aí, se vocês ainda tiverem uma dúvida em relação ao método, a gente para e explica. Esse aqui é um sisteminha, e é o mesmo que a gente resolveu antes. O que o método faz? Errado. O que o método faz? Resolver o sistema é encontrar o ponto de encontro das equações ou dos hiperplanos. A gente chutar um valor, chutar mesmo, a gente vai partir de uma condição inicial qualquer, e aí a gente vai calcular por uma das equações quanto que é o x correspondente daquela equação. E aí calcular pela outra equação quanto que é o y correspondente àquele x. Calcular o x correspondente ao y correspondente ao x, e assim por diante a gente vai progredindo. E aqui a gente vai vendo essa espiral que vai, nesse caso aqui, espiralando para dentro, e vai fechando em direção à solução do problema. Então aqui a gente chutou um número qualquer e ele convergiu até aqui dentro. Se a gente tivesse chutado super mal, super longe da nossa solução, a gente também chutou aqui lá no 100, mas a gente pode aproximar aqui e ver que ele também demorou mais, mas uma hora ele vai espiralar para dentro e vai convergir, vai funcionar bem. Mas, bizarramente, mesmo quando eu chuto bem, mesmo quando eu chuto perto, dependendo da ordem das equações que eu tenho no meu sistema, então aqui é o mesmo A e o mesmo B, só que trocando primeira linha com segunda linha, aqui eu estou espiralando para fora, dá para ver pela escala do meu gráfico, que essas pernas estão ficando cada vez maiores. Então, ao invés de eu estar fechando em direção à solução, eu estou divergindo, eu estou indo para o infinito. É o sistema que tem solução, é o mesmo sistema, e por alguma razão, às vezes converge, às vezes não converge. Esse é o nosso tema de hoje. Alguma dúvida em relação a esse panorama teórico? Do que a gente vai falar hoje? Maravilha. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é ler junto o livro da nossa amiga Neide, acho que é o primeiro nome dela, Nélia. O sobrenome é Franco, mas o primeiro nome dela eu esqueci. A gente vai olhar algumas páginas desse livro juntos e tentar entender quando que funciona. Neide mesmo. Quando que funciona, quando que não funciona, o que está acontecendo. O meu intuito aqui nessa aula não é só o de percorrer esse material, mas é de
dar algumas dicas para vocês de como que a gente deve ler um texto matemático. Porque isso é uma coisa que a gente é meio jogado na faculdade. A gente começa a ter que ler uns textos matemáticos mais difíceis e poucas vezes a gente tem a preparação de saber como ler. Aqui eu peguei essa informação, depois eu vou postar esse arquivo no nosso Classroom. Algumas instruções de como que a gente pode ler as coisas. Eu vou ficar indo e voltando para esse documento e demonstrar esses pontos de atenção. Mas o primeiro conselho que eu queria dar para vocês é, quando a gente está lendo um texto de matemática, ele é muito diferente de ler um texto ler um romance, ler uma historinha, porque quando você lê alguma coisa de literatura, você lê numa ordem linear, você lê do começo até o final. E ler matemática é muitas vezes não linear. Você vai do começo para o final, volta para o começo, vai para o final. E tem que ser assim, porque tem coisa que só vai fazer sentido quando você já leu mais para frente, aí você vai entender o que está no começo. Então, se acostumem a fazer isso, a não ter medo de ficar indo e voltando no livro. O processo é esse mesmo. E não ter medo de pular, porque também tem coisas que você está lendo e que não é o que você precisa ler agora, ou está tão acima do que você está entendendo que você só vai perder tempo lendo aquilo. É normal também você pular algumas partes, você tentar primeiro construir um alicerce básico, e aí depois você vai voltar e tentar entender os detalhes. Relembrando para vocês, se vocês quiserem participar dessa aula abrindo os microfones e falando, interagindo, abrindo as câmeras, vocês fiquem à vontade. Se tiverem com alguma limitação também, não tem problema, tá? Como ficar mais confortável para vocês. Diga, Gustavo. Você pode, então, se der na aula, explicar sobre a parte lá das condições, que eu me travei nessa parte quando eu fui ler. A parte das condições do quê? Das condições de quando que converge, quando que não converge? Isso mesmo. Exatamente, a aula é exatamente isso, Gustavo. Porque ler aquilo da primeira vez é difícil. Então a gente vai percorrer as mesmas páginas que vocês que estava recomendado. A gente vai percorrer junto e tentar dissecar o que está escrito ali. Mas aí, se tiver algum detalhe, Gustavo, você me interrompe e vai falando, tudo bem? Beleza, valeu, Sar. Tá. Aqui ela começa falando de processos estacionários. Tem um pouco de nomenclatura que a gente não vai precisar, mas essa ideia de um processo iterativo para chegar em solução é uma coisa que vai aparecer ainda no curso algumas vezes, e é uma noção que vocês precisam se acostumar agora. Tem muitos problemas do dia a dia que a gente só consegue resolver com esse tipo de método iterativo. Então a gente tem a primeira definição meio esquisita aqui. Dadas uma sequência de vetores xk pertencente a E e uma norma sobre E, onde E é um espaço vetorial, dizemos que a sequência xk converge para x pertencente a E se acontece isso aqui. Bom, alguns comentários. Ela usa onde aqui, e o mais correto é usar em que. Então, nos relatórios de vocês, nos textos científicos de vocês, usem em que nesse contexto. Onde é para lugar físico, não é, em português não se deve usar nesse sentido abstrato. Então, ela usa bastante, mas vocês não deveriam usar. Segundo ponto. Um dos conselhos desse material que eu peguei aqui é tentar interpretar o que você está lendo em um caso mais particular. Ela está falando numa situação super genérica aqui, mas vamos tentar sempre trazer a situação para um caso em que você tenha familiaridade, que você consiga sentir mesmo a verdade das coisas. E tenha sempre na mão um papel e uma caneta. Não dá para ler um texto de matemática se você não tem um lápis na mão para rabiscar alguma coisa. Não é rabiscar de sublinhar, de marcar no texto, pode ser isso também. Mas, em geral, você precisa testar alguma ideia, você precisa explorar alguma outra coisa. Não dá para ler no celular, por exemplo, e achar que é a mesma coisa. Você precisa realmente de um momento de tentativa, de interpretação sua. Professor, rapidinho, você pode dar um zoom, por favor? Posso. Obrigada. Assim que eu descobri como fazer isso. Tá ótimo, obrigada. Tá melhor agora? Beleza. Uhum. Então ela colocou essa equação aqui. Dado essa sequência de vetores, vai convergir se acontecer isso.
Tudo bem, ela está falando de vetores, mas a gente pode particularizar para um caso, escalar. Então, se a gente pensar essa mesma coisa aqui no caso escalar, a gente poderia ter um equivalente disso, que seria simplesmente escrever, ao invés de escrever a norma, você escrever simplesmente o xk menos o módulo disso aqui, tender a zero para k, tendendo ao infinito. O que isso quer dizer? Quanto mais iterações eu estou fazendo, o módulo de xk menos x vai para zero. Então, isso quer dizer que o xk está indo para x, que eu estou chegando perto da minha solução. Tudo bem no caso escalar? Tudo sim, prof. Então, convergir é isso. Convergir é chegar próximo nesse sentido. Só que se eu tenho um vetor, o que vai complicar? Os vetores eles têm múltiplas componentes. Então, eu não posso só olhar para uma das componentes do vetor. Eu preciso olhar para o vetor como um todo. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui, vou fazer um plano cartesiano rapidinho. Eu tenho um primeiro, esse aqui vai ser o meu xk. Eu vou fazer um outro vetor, esse aqui vai ser o meu x. Se a gente olhar para o valor aqui da coordenada x1, desses dois vetores, eles têm o mesmo valor da coordenada x1. Então, aqui na coordenada x1 as coisas estão iguais, mas aqui na coordenada x2 as coisas estão diferentes. E, obviamente, esses vetores são diferentes, né? Eu tenho aqui um pedacinho de um vetor, diferença entre um e outro. E eu preciso que essa diferença vá para zero. Ou seja, que o módulo da diferença vá para zero. O módulo ou a norma, são duas formas equivalentes quando a gente está falando de vetores. Quando a gente fala de norma, a gente coloca essas duas barrinhas, então essa notação aqui é comum, mas a gente também vê com uma barrinha só, tá? Então, acostumem-se com notações que às vezes são um pouco diferentes do que vocês já viram, mas sintam as coisas. Eu quero que a norma disso aqui tenda para zero para dizer que convergiu. Beleza? A norma é a gente ver condensar toda a informação de um vetor em um único número. É que nem quando você pensa em tamanho de televisão, por exemplo. A televisão a gente só fala o número de polegadas dela, que é a medida da diagonal. No fundo é a medida da norma, né? A base é o quadrado, mais a altura é o quadrado, a raiz quadrada de tudo isso. Aplica um Pitágoras, calcula a diagonal. Você vai ter o tamanho da diagonal. É um jeito de não precisar falar cada uma das componentes, falar só de uma informação para tudo. Então, essa noção de norma para vetor, vocês já conhecem, vocês já viram isso na álgebra linear, mas hoje a gente vai falar um pouco de normas para matrizes. Vale o mesmo conceito, a mesma ideia de que a gente, a partir de uma matriz, eu vou tentar reduzir toda essa matriz a um único número para me dizer se essa matriz é grande ou pequena em relação a outras matrizes. Tem algum jeito de definir isso? A gente vai chegar lá com mais calma. Bom, no nosso algoritmo, a gente não escreveu a norma desse jeito. A gente escreveu algumas condições do tipo assim, xki menos xk menos 1 e a gente fazia o nosso loop acontecer enquanto isso fosse menor do que epsilon. Vocês conseguem entender por que a autora do livro está escrevendo desse jeito, mas a gente teve que programar desse outro jeito? O que tem de diferente de um para o outro? Na programação, a gente não consegue tender a zero, tipo, a gente tem que colocar uma precisão fixa. A gente tem esse primeiro passo que está aqui. Então, a gente tem uma precisão fixa, nunca a gente vai chegar no zero mesmo, a gente vai parar quando for suficientemente pequeno. O primeiro ponto é esse. O que mais? Eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, que a gente meio que força para ele ir diminuindo. Uhum.
A gente não força, né? Só para tomar cuidado com as palavras. A gente testa. Forçar para ir diminuindo é um pouco diferente. Aqui a gente checa se ele está diminuindo ou não. Mas às vezes, como foi no exemplo que eu tinha rodado agora há pouco, a gente continua testando, o nosso programa continua vendo se é menor do que um epsilon, mas o que está acontecendo com o algoritmo pode não respeitar. Então, só um cuidadinho formal com as palavras. Bom, algumas diferenças. Por que aqui era x e a gente escreve xk-1 e xk? Porque ele vai pegando os valores anteriores e vai vendo se ele está, tipo, dentro da nossa precisão que a gente quer. Uhum. A verdade é que a gente gostaria de testar essa condição aqui. A gente gostaria de testar a diferença entre a nossa aproximação e a resposta real. Mas a resposta real a gente não conhece. Então, como é que você vai medir a distância de uma coisa que você conhece para uma coisa que você não conhece? Não é isso que a gente mede a distância de uma iteração com outra iteração. E a gente vê se as duas iterações estão próximas. Às vezes isso dá problema. Às vezes você tem um algoritmo que as duas iterações estão próximas, então uma está perto da outra, mas as duas estão longe do real. É como se eu tivesse o meu outro x por aqui. Não vai acontecer aqui, não é o caso desse algoritmo. Mas tenham cuidado disso. O que a gente está testando é um jeito de chegar perto do que a gente gostaria de testar, porque o que a gente gostaria de testar é inalcançável se você não conhece esse x. E também a gente faz componente por componente, né? Aqui ela escreveu no livro a forma genérica já para de calcular a norma do vetor. A gente, no nosso código, não fez a norma, a gente fez componente por componente, mas esse é mais tranquilo. Beleza, seguimos. Podemos seguir? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, me interrompam, fiquem à vontade mesmo. Ela escreve, ela muda um pouquinho a notação aqui e ela coloca x barra para dizer essa solução, para onde a gente vai convergir, a solução real. Essa notação é bem comum, a gente vai encontrar isso aqui várias vezes ainda nessa matéria. A gente chama muitas vezes esse x barra de ponto fixo. Ponto fixo no sentido de que a gente vai fazendo repetições, mas uma vez que você chegou no seu objetivo, a próxima iteração não vai sair do lugar, você vai continuar no mesmo ponto. É como pensar naquela espiral, não desse jeito que divergiu, mas a espiral ao contrário. Quando ela converge, se a gente olha a espiral desse jeito, aqui ela está tendendo e convergiu. Mas se a gente estivesse exatamente na nossa solução, nesse caso aqui a gente conhece até a forma analítica da solução e a gente sabe o que tem que acontecer, se você está exatamente na solução, você não sai do lugar. Você não tem para onde espiralar nem para dentro nem para fora, né? Você já está ali no que é chamado de ponto fixo. Então esse x barra é o ponto fixo. E aí sim aqui a gente tem um teorema que é um pouquinho difícil de ler. A condição necessária e suficiente para a convergência do processo iterativo, definido por 5.2, é que o máximo do módulo dos autovalores seja menor do que 1. Bom, vamos aos nossos conselhos. Que tipo de teorema é esse? O que a gente está querendo fazer aqui? A gente tem muitos teoremas desses que são equivalências, de que se uma coisa funciona, outra coisa também funciona, especialmente em cálculo, a gente tem um desses, se uma função é derivável, então acontece tal coisa. Aqui a gente tem um tipo de teorema que fecha quando que uma técnica funciona, quando que um certo procedimento vai produzir resultado. Então a gente já sabe que é para isso, ele serve para garantir quando funciona e quando não funciona. Essa segunda pergunta, de tentar enxergar o teorema de uma forma trivial, é uma das mais úteis, porque é aí que a gente começa a entender melhor as coisas. Aqui, ela está escrevendo de uma forma um pouco matricial, depois a gente vai ver com mais detalhes, é exatamente a mesma coisa do que eu tinha escrito aqui dessa forma, só que aqui eu escrevi componente por componente, a componente x1 vale tanto, a componente x2 vale tanto, e ela está escrevendo de uma forma matricial já, tudo de uma vez.
sempre que tem esses teoremas que falam de vetores, que falam de matrizes, a gente entende melhor se a gente pensar num caso escalar. Se a gente partir do caso escalar e depois tentar entender para o caso matricial. E a gente também pode, esse termo G aqui é uma constante, que é o nosso vetor B. A gente pode, para a gente começar a entender as coisas, esquecer o G por enquanto, admitir G igual a zero, e olhar só para a parte de dentro. Então eu vou olhar para essa parte de dentro. Eu acho que eu vou fazer aqui num cantinho. Eu não queria perder essa parte aqui do equacionamento, que a gente vai precisar depois. Mas eu vou tentar fazer num cantinho. Ela escreveu iterações na forma xk é igual a b xk menos 1, e eu vou escrever só dessa forma. Se isso aqui fosse escalar, então se eu tivesse o b como sendo um número real, não mais uma matriz, mas só um número real. Se fosse só um número real, eu não preciso pensar em alto valor da matriz. O próprio número é o alto valor dele mesmo. Não tem mais componente para fazer conta. Então imagina que eu tenho uma situação do tipo xk é igual a 0,9 de xk menos 1. O que vai acontecer com essa sequência? Se eu começar o meu x0 em 1, por exemplo, o que vai acontecer com os próximos? Eles vão decair, beleza? Eu estou multiplicando por uma coisa que é menor do que 1, então eu vou ter o meu x1 igual a 0,9, x2 igual a 0,81, e assim por diante. Se a gente fosse fazer isso aqui numa forma gráfica, eles iam fazer alguma coisa desse estilo e iam tender a zero. Beleza? Isso aqui é uma exponencial com um expoente negativo. Agora, por outro lado, se eu tivesse ao contrário, se eu tivesse um processo do tipo xk é igual a 1.1, pode ser próximo de 1, mas basta ele ser maior do que 1. Se eu tiver um processo desse estilo, aí o que vai acontecer é que ele vai crescer. 1.1, 1.21, e isso aqui vai explodir para o infinito. Então isso aqui vai aumentar sem limite. Se for exatamente igual a 1, ele fica parado, mas nos outros casos, ou ele vai tender a zero, ou ele vai tender a mais infinito. Isso aqui é o que acontece quando você tem uma sequência de números reais. É como se fosse uma PG isso aqui. É uma PG, na verdade, né? Você está multiplicando os números por uma constante. O próximo é o anterior vezes uma constante. E aí você tem uma que é decrescente e uma que é crescente. E a decrescente vai tender a zero. É a mesma coisa que então acontece no caso vetorial. Mas aí a gente não vai mais falar de números, a gente vai falar de matrizes. Eu vou ilustrar isso aqui bem rapidinho com um exemplo que eu estava... que ficou pendente de uma aula anterior. Uma aula que eu queria falar do Scilab, a gente não chegou a completar alguns exercícios, eu falei que a gente ia voltar para eles. A gente tinha esse aqui, de ver as rotações de uma matriz, quer dizer, uma matriz de rotações, e quando eu multiplico um vetor por uma matriz desse jeito, esse vetor vai rodando no plano. A gente vai fazer isso aqui no MATLAB, eu vou fazer no MATLAB porque ele me dá um pouco menos de trabalho para plotar esse caso, mas ele é bastante parecido com, sim, 99% igual ao que seria do Scilab. Depois no YouTube eu vou colocar o nosso código, o código do Scilab também. Tá bom o tamanho desse jeito? Eu não sei se eu consigo aumentar mais ainda. Acho que... Dá para enxergar? Não, o outro estava melhor, né? Óbvio. Professor, tenta Ctrl+. No MATLAB não funciona. No MATLAB é outro... Eu estou numa outra janelinha aqui configurando por uma... Ele não tem. O Scilab faz isso do Ctrl rodinha do mouse até. O Scilab, infelizmente... O MATLAB é um pouquinho mais chatinho isso. Mas tá Mas dando para dá para enxergar agora? enxergar, sim. Beleza.
Bom, a gente vai definir um ângulo θ. Então eu vou definir π sobre 2. Lembrando que no Scilab a gente coloca porcentagem π, ao invés de π direto. É uma pequena diferença. Essa matriz cosseno menos seno, seno cosseno. Enquanto eu vou digitando isso aqui, vocês viram isso aqui em álgebra linear? Eu estou chovendo no molhado ou eu estou falando coisa nova? Silêncio. Vou admitir que vocês não viram isso em álgebra linear, então. Repete a pergunta, senhor? Não vi. Vocês falaram de matrizes de rotação, quando vocês falaram em álgebra linear, em algum momento vocês ouviram esse termo, matriz de rotação? Acho que não. Não me lembro. Acho que não também, senhor. Também não me lembro, professor. Beleza. Mas vocês sabem o que é um alto valor e um alto vetor. Isso vocês devem ter tido. Sim, isso sim. Aqui a gente vai tentar ganhar um pouco de intuição, então, em relação a essa questão dos autovalores e autovetores. Eu vou definir um número de iterações. Aqui no MATLAB é diferente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o próximo... Vou fazer a repetição. Eu vou multiplicar um vetor pela matriz A em cada uma das vezes. Tá? Então, eu defini essa matriz. Quando o θ vale π sobre 2, essa matriz vai ser uma matriz de zeros e uns. E se eu rodar esse código, deixa eu mostrar para vocês. Eu mandei rodar o código, deu um erro aqui, ele está me dizendo dimensões incorretas na matriz, porque eu tenho uma matriz A desse tipo e um vetor V desse tipo. Meu vetor V tinha que estar em pé. Então eu posso transpor aqui, ou então eu poderia colocar um ponto e vírgula aqui. Qualquer um dos dois resolve. Bueno. O meu vetor, então. O vetor começa 1, 0, 0, 1, menos 1, 1, enfim, ele está calculando esse vetor V, mas quando você vê só os valores aqui, fica um pouco difícil de enxergar o que está acontecendo. Vamos plotar isso aqui para tentar deixar mais concreto. Plotar no MATLAB é exatamente igual a plotar no Scilab, a gente fala o valor de x e de y, como ele está me dizendo aqui. E eu vou plotar desse jeito, 0V1, 0V2. Se eu faço só isso aqui, o que ele me plota? Ele vai me plotar uma reta do 0, 0. Então, do 0, 0, que é o ponto que está aqui, até o ponto 1, 0. Esses dois zeros que estão aqui é só para definir a origem. Conforme eu mudar o meu vetor aqui, se eu colocasse ele, por exemplo, 10 e 2, ele ia fazer uma reta a partir do 0, 0 até o vetor 10 e 2. Eu vou plotar as coisas desse jeito para a gente enxergar como se fossem vetores mesmo. E aqui, isso. E aqui dentro também, depois de calcular cada um dos novos V's, eu vou plotar de novo. Esse hold on aqui é só para plotar todo mundo na mesma figura. O Scilab é um pouquinho diferente nisso. Não é isso que importa para a gente. Bom, agora a gente começa a ver coisas um pouquinho mais interessantes. Os nossos vetores sempre começam aqui do 0, 0. O nosso primeiro vetor começava em 0, 1. E aí ele vai girando. Ele vai dar um vetor aqui no 1, 0, um vetor no menos 1, 0, um vetor no 0, menos 1. E isso aqui, então, é essa tal matriz de rotação. Se a gente definisse um ângulo menor, se a gente definisse, por exemplo, π sobre 4, 45 graus, a gente vai vendo a mesma coisa, o nosso vetor aqui está rodando, eu pedi só 4 iterações, ele começou aqui, e aí ele foi a 45, a 90, 135, 180, se eu pedisse mais iterações, ele ia continuar girando até quando eu quisesse. Beleza, então, multiplicar por uma matriz pode ser interpretado desse jeito, como se fosse uma rotação. E a propriedade das matrizes de rotação é que elas têm autovalores imaginários.
aqui no MATLAB a gente calcula os autovalores com esse Eik. Então, a gente poderia ver que a matriz está rodando. E se essa matriz não fosse uma matriz de rotação, se fosse uma matriz, por exemplo, A igual a 2, 0, 2, 0, 0, 1. Eu fiz de errado. O ponto inicial que eu queria não era esse. Eu queria o vetor... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu que não estou interpretando direito. Essa matriz A2001. Então, ela dobra a componente X e não altera a componente Y. Ela vai esticando em uma direção só. Se eu começo com um vetor 0,1, ela só vai dobrando, 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 então ela vai multiplicando cada vez mais e vai alongando nessa direção, enquanto na direção Y nada se altera. Se eu partisse, por exemplo, do vetor 1, 1, se ele tivesse uma componente Y original, eu parti aqui do 1, 1, o Y dele não está mudando, mas é o lado X que está puxando. Essa aqui, então, é uma matriz que tem um alto valor igual a 1 e um alto valor igual a 2. Um dos altos valores, o alto valor igual a 1, quer dizer que a gente não está esticando. Na dimensão Y, a gente está mantendo o tamanho constante, e na dimensão X, aí sim a gente está esticando cada vez mais. Se eu tivesse uma matriz do tipo 2, 1, menos 1, 1, o que são os autovalores dessa matriz? Eles são maiores do que 1, mas eles têm parte imaginária. Então, ela vai ter essa ideia de rotação. A gente parte aqui do nosso 0, 1, e aí ela está rodando aqui, esses vetores estão sendo calculados com ela rodando, mas eles estão ficando cada vez maiores. É a ideia desse teorema, de que autovalores maiores do que 1 estão fazendo as coisas serem esticadas, e independente, você pode esticar sem ter rotação, você pode esticar com rotação, e você pode contrair com ou sem rotação. Se a gente tivesse, por fim, uma matriz do tipo 0,5, 0,5, menos 0,8, 0,8, 0,1, a gente parte aqui do 0,1, e aí notem as escalas aqui do nosso eixo. Os vetores estão ficando cada vez menores, então aqui é um espiralar para dentro, muito parecido com o que a gente acabou de ver no teste do Gauss-Seidel. É a mesma coisa. Então, eu estou multiplicando, o próximo vetor é a matriz A vezes o vetor anterior, e eu estou convergindo para zero, porque quando eu olho para os autovalores dessa matriz, o módulo deles, na verdade, né, eles são complexos, fica ruim de ver o módulo direto, mas o módulo deles é menor do que 1, o que quer dizer que ela tem essa coisa de tender para zero. Esse, então, é o princípio fundamental do que a gente está vendo aqui. Algumas matrizes espicham e algumas matrizes convergem as coisas para zero. Beleza? Muito bem. Então, o que faltou é a gente relacionar essa ideia das matrizes que espicham ou alongam com tudo que a gente tinha visto anteriormente dos métodos iterativos. E ela faz de um jeito um pouquinho diferente do que o que eu demonstrei nos vídeos. Eu acho que o jeito que eu demonstrei nos vídeos é mais fácil para quem está iniciando, mas o jeito que ela faz é mais fácil para fazer as contas. Ela define esse Jacob Richardson é o que eu chamei nos vídeos de Gauss-Jacob. Acostumem-se com isso, na matemática as coisas têm vários nomes. Como? Ela descreve o método desse jeito. Então, ela separa a matriz A do problema numa matriz L mais D mais R. E quando você lê tudo isso,
é difícil de... Você não consegue bater o olho nisso aqui e ver se é trivial. Por isso que eu recomendo para vocês de ter uma colinha do lado, de tentar rabiscar alguma coisa e ver se faz sentido para você. Se você consegue entender com as suas próprias, com a sua própria linguagem, com a sua própria cabeça. Vai ficar uma confusão isso aqui. Eu vou tentar fazer aqui no cantinho de cima. Imagina que a gente tem uma matriz A 2 por 2, então A11, A21, A12, A22. Ela está definindo uma matriz L, que o L é de lower, da parte de baixo. Então, ela tem exatamente os mesmos componentes da matriz A, se o I for maior do que o J. Ou seja, se, nesse caso aqui, só vai ser o caso do A21, e os demais elementos vão ser zero. Então, a matriz L vai ser desse estilo. A matriz D ela tem os elementos da diagonal, então quando o I é igual a J, é a própria diagonal. A D é só a diagonal. A D vai ser A11 e A22, e zero nas outras. E, por fim, a matriz que ela chamou de R, que é a parte diagonal superior, é o contrário, entre aspas, da matriz L. Então, nesse caso aqui, a nossa R só tem o elemento lá da ponta, 0, 0, 0, mas aqui é o nosso A, linha 1, coluna 2. E aí, quando você enxerga, eu pelo menos, quando eu escrevi essa matriz A e essa matriz L, aí sim é evidente para mim que A é igual a L mais D mais R. Só olhando por essas definições aqui não era evidente. Então, esse é um exemplo de como ajuda a gente a fazer as nossas continhas. Então, a matriz A é L mais D mais E. Ela pode escrever dessa maneira. Pode passar o L mais RX para o lado de lá. Deixar só a diagonal X. E por que ela está fazendo isso? Porque essa matriz diagonal é fácil de inverter. No fundo, resolver o sistema linear é tentar inverter a matriz, mas tentar ser esperto na hora de inverter a matriz e tentar fazer menos contas nessa inversão. Inverter uma matriz diagonal é fácil porque é só inverter cada um dos elementos. Então, a gente sabe que a inversa dessa matriz D seria 1 sobre A11, 0, 0, 1 sobre A22. Por isso que uma forma alternativa da gente ver esses métodos iterativos que a gente está pensando, que a gente está trabalhando, é com essa inversão dessa matriz diagonal. E aí ela está dizendo que o método é resolver essa equação xk mais 1 é igual a menos d elevado a menos 1, L mais R xk mais d a menos 1 b. E quando a gente vê essa equação aqui, ela não parece muito com essa fórmula que a gente tinha deduzido. A gente tinha visto os métodos por esse caminho, né? Bom, aqui, obviamente, faltou o K mais 1. Faltou ter as iterações. Então, aqui é ter a iteração. E eu falei nos vídeos, quem não assistiu depois confira. A gente começa chutando x1 e x2. Então, a gente começa com... Quando k é igual a 0, a gente não conhece nada. Aí eu vou calcular um x1, 1. Com isso, eu vou ter um x1, 0 e um x1, 1. E isso quer dizer que eu poderia usar qualquer um dos dois aqui. Eu poderia usar o x1 da própria iteração k mais 1, porque eu já calculei ele antes, ou eu poderia usar o x1k, e aí isso é o método de Gauss-Jacobi ou Gauss-Seidel. Eu vou escrever desse jeito aqui, que é o Gauss-Jacobi, que é exatamente o mesmo que ela está fazendo, e vocês vão ver a similaridade, que não é aparente
entre essa equação desse jeito, na verdade ela é exatamente igual a essa equação, porque se a gente expandir isso aqui, se a gente enxergar cada um deles como x1 em k mais 1 e x2 em k mais 1. Isso aqui é um vetor que está aqui. E isso vai ser igual a... Deixa eu ver se eu consigo... se eu tivesse no Paint era mais fácil, né? Tem certas horas que a gente quer fazer as coisas muito chicona. Eu queria recortar isso aqui para baixo, mas eu não sei fazer isso nesse programa. Bom, acho que dá. Menos D a menos 1. Então, é essa matriz D aqui, só que com um sinal de menos, menos 1 sobre A11, 0, 0, menos 1 sobre A22. Isso aqui multiplicado por L mais R. L mais R é a matriz original, só que com zeros na diagonal. Então, 0 aqui, A12, A21. Tudo isso aqui multiplicado pelo xk. Então, componente 1 na iteração k, componente 2 na iteração k, mais D a menos 1, que é essa matriz que está aqui, multiplicada pelo B. Eu já vou fazer a conta direto, porque é essa conta aqui, multiplicado pelo B, que é B1, B2. Então, vai dar menos B1 sobre A11 e menos B2 sobre A22. E aí, eu não vou fazer as contas aqui só para não gastar muito mais tempo, mas já está ficando... aqui eu errei um sinal, né? Aqui era mais D a menos 1, então esses dois sinais de menos aqui não existem. Aqui é mais, aqui é mais. Eu confundi com esse sinal de menos daqui. Já está ficando com a cara do que está aqui, né? Já dá para ver que parece o B1 sobre A11, B2 sobre A22, aparece aqui, e fazendo as multiplicações daqui, vai dar o outro termo. Então, essa forma matricial é uma forma alternativa de escrever a mesma coisa. Tudo isso para a gente começar a falar do problema. Então, agora a gente chegou no ponto de que ela vai falar do problema desse jeito, e a gente estava falando de um problema com equações separadas. Tudo bem? Obrigado, Júlia. Achei que vocês tinham morrido e tinham desaparecido. Bom saber que alguém ainda está por aqui. Se tiver alguma dúvida, pessoal, fica à vontade mesmo. Tem que perguntar. Então, o método vai funcionar conforme essa matriz aqui funcione ou não, conforme essa matriz tenha os autovalores menores do que 1 ou não. Uma coisa que eu não tinha falado, que eu passei batido e esqueci. Esse teorema aqui falava que uma condição necessária e suficiente era que os autovalores fossem menores do que 1. Tá claro para vocês o que é uma condição necessária, o que é uma condição suficiente, necessária e suficiente? Eu acho que não. Então eu vou explicar. Oi? Tá claro? Acho que sim, professor. Tá bom. Então eu vou pular essa explicação. Necessário e suficiente é a equivalência, né? As condições que a gente vai ver aqui, elas são só suficientes, porque necessário e suficiente é muita coisa. Por exemplo, o paulistano, para eu ser paulistano, é necessário e suficiente que eu tenha nascido na cidade de São Paulo. É exatamente a mesma coisa. Mas a gente não vai conseguir provar esse tipo de coisa com facilidade. Então, o que a gente está procurando aqui são condições suficientes para garantir que convirja. O meu exemplo de suficiência para eu ser brasileiro, é suficiente que eu tenha nascido em São Paulo. Então, certamente, se eu nasci em São Paulo, eu sou brasileiro. Mas a volta não é necessariamente verdade, porque existem brasileiros que não nasceram em São Paulo. Então, a gente está procurando condições dessas mais fracas, que não vão abarcar todos os casos, mas que são mais fáceis da gente demonstrar, da gente comprovar e testar, no caso.
E a condição que a gente chega é olhar os autovalores dessa matriz menos D menos 1, L mais R. A gente vai olhar agora sim para a norma dessa matriz. E norma de matriz existem várias. A norma que a gente está trabalhando aqui, eu falei para vocês voltarem um pouquinho no livro, porque ela define as normas lá no começo. A gente vai falar dessa norma linha. Essa norma linha quer dizer o quê? Sempre que vocês têm um somatório, eu acho que o jeito mais fácil de pensar aqui, eu não sei se vocês já fizeram isso em cálculo 3, talvez um exemplo não faça sentido. Quando você tem em cálculo 3 duas integrais, você integra em x e integra em y. Vocês já viram isso em cálculo 3? Eu não sei nem se vocês têm isso em cálculo 3, para falar a verdade. Repete aí, Em senhor. cálculo 3 a gente está vendo integral de linha, se eu não me engano, professor. Tá. Integral múltipla vocês não tiveram ainda. Não sei se vocês fazem cálculo 2. Teorema de Fubini, isso diz alguma coisa para vocês? Repete a pergunta aí, senhor, por favor. Quando você tem uma integral, alguma coisa desse estilo aqui, Gustavo, você tem uma integral dupla de uma função x e y, que você integra em Já dx. tivemos, acho. Já tiveram. Cálculo 2. Sim. Quando Até você a integra. tripla. Isso. Quando você integra em x, o que sobra é uma função só de y. E aí isso aqui vira uma função que você vai integrar só em y, e no final das contas vai dar um número, se for uma integral definida, né? Se isso aqui for de um A até um B. Então, vocês usem essa mesma ideia de integral, quando você está somando, você está integrando, entre aspas, numa certa dimensão. A matriz tem linhas e colunas, ela tem x e y, tem dois eixos. Se eu somar para todos os j's, somar para todas as colunas, vai me sobrar uma coisa que só depende das linhas. Então, é como se essa parte aqui fosse uma integral numa dimensão, o que sobrou é função só do i. E aí, entre os diversos i's, eu vou olhar, entre os diversos i's, qual é a linha que tem a maior dessa soma. Então, esse jeito aqui de calcular a norma da matriz, de calcular o tamanho da matriz, começa pela parte de somar as linhas. Nessa primeira linha, eu somaria 3 mais 2 mais 1, porque eu estou somando em módulo, então deu 6. Aqui na linha de baixo deu 13, na outra deu 4. E aí a norma infinito, a norma por esse tipo de norma, é a linha que tem essa maior soma. E aqui no caso então vai ser 13. Tudo bem com essa história da norma da linha? As outras a gente não vai usar. A norma da coluna é a mesma coisa, e a norma euclidiana é o Pitágoras aqui, isso aqui com duas dimensões, com duas coisas variando. Então, eu vou deixar anotadinho essa ideia da norma da linha também. Somatório, o máximo em i, então percorrendo todos os i's, do somatório j igual a 1 até n, somando em todas as linhas, do módulo de a e j, do módulo dos elementos. E a condição que ela chega para a convergência é olhar aqui ela faz a mesma coisa depois para o Gauss-Seidel, mas o Gauss-Jacob é um pouquinho mais fácil de interpretar, então a gente só vai falar dele hoje. Depois vocês podem ler de novo a parte do Gauss-Seidel. Então, ela define algumas coisas com um asterisco. Essa notação com asterisco é a matriz L e a matriz R divididas pelos elementos da diagonal. Passar dividindo os elementos da diagonal, e aí os elementos ficam aqui dessa forma. E aí o que seria a diagonal vai ser só a identidade. É como se você estivesse escalando, não escalonando, escalando, no sentido de scaling, de escala do sistema, dividindo cada uma das equações pelo pivô, pelo termo da diagonal.
Então a gente vai estar falando de matrizes não mais desse estilo, mas agora sim a gente tem uma matriz L estrela, que vai ser 0, 0, e aí o A21, A11, e a matriz R estrela, 0, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu vou terminar assim mesmo. L estrela e R estrela, tudo bem? São as matrizes originais, mas dividido pelo termo da diagonal. E aí a gente vai ver se essa matriz, esse L estrela mais R estrela, se essa matriz é dessas que converge ou que diverge, que leva para dentro ou para fora. E para ver isso, a gente vai ver então os autovalores dessa matriz L mais R. Essa matriz L mais R vai ser uma matriz 0, A12, A22. O caso 2 por 2 que eu estou fazendo aqui, ele é meio bobo, porque ele só vai ter essas duas componentes. Mas, obviamente, se eu tivesse mais componentes, eu teria só um zero aqui em cada linha e várias outras coisas não zero, várias outras coisas não zero. Isso aqui, então, vai ser o meu L estrela mais R estrela. E aí eu vou olhar se esses elementos são... se eu quero que eles sejam menores do que 1, para garantir que os meus autovalores vão ser menores do que 1. Quando a gente escreveu esse critério aqui a norma da matriz, a rigor, você soma todo mundo. Você soma J igual a 1 até N, você soma toda a linha sem distinção. O jeito que ela está escrevendo aqui, percebe que eu continuo somando de 1 até N, mas eu estou pulando o elemento da diagonal. E um dos jeitos de entender que eu estou pulando esse elemento da diagonal é porque eu não preciso considerar o elemento da diagonal, porque ele é zero, desse jeito que eu construí. Mas daria para interpretar de outra forma também. Em todo caso, o resumo da história é que o sistema vai convergir se essa condição for satisfeita, o sistema converge. Então, se eu olhar para esse valor eu vou somar em cada linha, no caso aqui, somar é olhar só para esse A12, A22, e eu vou procurar entre todas as linhas qual que é o maior de todos eles. Se o maior de todos eles é menor do que 1, quer dizer que cada um deles é menor do que 1. E no caso em que isso é satisfeito, o algoritmo converge. Então agora a gente respira fundo e a gente lembra daquela coisa de ser uma condição suficiente, ser uma condição necessária. Essa aqui é uma condição suficiente. E aí é que a coisa é estranha, porque se ela testa... Agora eu não sei qual que é onde está o exemplo que ela testa. Eu acho que está depois. Eu acho que eu não anotei, perdão. Página 170. Numa matriz aqui desse estilo. A gente olha aqui para a primeira linha, e aqui a gente está calculando, aqui é um pouquinho diferente, aqui ela está calculando aquele critério da norma infinita, ela está calculando a soma da linha inteira, por isso está dando 1.2, tá? Então não é exatamente a mesma coisa, ali ela está calculando o critério desse jeito. Mas a conclusão é parecida, no sentido de que se eu calculo essa norma e ela é maior do que 1, eu não posso concluir nada. Não é que eu concluo que diverge. Essa é a diferença fundamental que eu queria que vocês levassem dessa aula. Se eu vejo que a norma é menor do que 1, ou que aquele outro critério que ela deduziu depois é menor do que 1,
Se eu percebo isso, eu tenho certeza da convergência. Agora, se falhou, eu não tenho certeza de nada. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Isso é que é difícil de entender aqui, porque a gente está acostumado com as coisas que são necessárias e suficientes, com as coisas que são equivalentes. Então, é maior do que um converge, é menor do que um não converge, pronto, acabou. Mas o critério que a gente está deduzindo não é desses tão tranquilos, ele só é suficiente, ele é fácil de calcular, mas às vezes ele não dá muita informação para a gente. Só para a gente não ficar frustrado no final dessa aula, quando a gente olha para essa matriz, a matriz desse jeito, a matriz A desse jeito. Ops, não é essa matriz A. Aqui. A matriz A com essa cara. Se eu fizer essa conta do A12 dividido pelo A22. Então, o A12 dividido pelo A22, meio. Se eu faço a conta do A21 pelo A11, então, aqui, menos 0,66. Esses dois números são menores do que 1, eles são menores do que 1. Então, eu tenho certeza, a gente já testou e já rodou o programa e viu que ele converte desse jeito, e tudo deu certo. Mas, por esse critério, eu teria certeza de que ele vai realmente convergir para cá. E quando eu faço a mesma coisa com a matriz, com a ordem das linhas permutada, a gente também já testou e já viu que não funciona, mas é porque se a gente fizer a conta desse jeito, a gente está vendo que esses dois números são maiores do que 1 em módulo. Então, a gente, por aqui, não poderia afirmar nada. Só por olhar para esses números, ainda não daria para dizer que vai divergir. Só daria para dizer que a gente não tem garantia de convergência. Beleza, pessoal. Eu sei que foi pesado, mas aqui era para tentar ler uma vez com vocês. Vocês agora vão ter que ler tudo de novo. Vocês vão ter que sentar e reler as mesmas páginas. Inclusive a parte que vem depois, a parte que fala do Gauss-Seidel, que é um pouquinho mais difícil. Mas tenham em mente esses conselhos de não ter medo de ir e voltar, de não ter medo de pular algumas partes que não fazem sentido no começo, e não ter medo de rabiscar suas ideias num caso mais simples. Tudo bem? Tudo certo, senhor. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Tá tranquilo.